mais antigo e o mais forte sentimento humano é o medo. E o mais forte e mais antigo medo é o medo do desconhecido. Essa frase não é minha, ela é do H.P. Lovecraft, um dos maiores escritores de terror que já pisou na Terra e uma das minhas maiores inspirações literárias. O vídeo de hoje é a minha história da minha relação com o medo e o terror. Eu, Victor, desde criança sempre fui uma pessoa de muito medo. Quando eu ficava sozinho, eu pensava e passava horas cogitando sobre quem estava do outro lado da porta que eu tranquei. Eu ficava sempre esperando a maçaneta se mover e ficava pensando se era um monstro, um homem querendo entrar na casa e roubar, ou se era qualquer tipo de ameaça natural ou sobrenatural que fosse me fazer algum tipo de mal. Quando eu estava na rua, eu também sempre ficava pensando em coisas, por exemplo, será que o poste da rua do nada vai quebrar e cair em cima de mim? Ou se um cometa do nada vai cair na Terra e devastar a população? Essas coisas ficavam passando pela minha cabeça quando eu era criança, e eu sempre ficava me questionando esse tipo. Se eu via a escuridão, eu projetava na escuridão uma figura tenebrosa. Se eu via um espaço vazio entre duas partes, eu achava que podia ter alguém ali esperando para me atacar. Fora isso, eu também fui exposto a uma cultura de medo e de terror, tecnicamente. O meu pai, eu acredito que você é um pai jovem, me colocava para assistir filmes de terror com ele. Então, logo cedo eu assisti filmes tipo Grito, Bruxa de Blair e todos esses clássicos. Ele também gostava de brincar e me assustar, e hoje eu que gosto de brincar e assustar ele. Então, o medo sempre foi uma coisa presente na minha vida, e o terror também. Conforme eu fui crescendo, eu passei a me interessar mais e mais pelo gênero do terror, e também por estar sempre sentindo medo e pensando sobre coisas que poderiam me acontecer, eu pensei nessa frase, que é que o maior medo é o medo do desconhecido. Então eu cogitei que se eu fosse estudar sobre medo, talvez ele diminuísse. Eu procurei coisas sobre medo na filosofia e na ciência, em quase todos os cantos. E a melhor resposta que eu posso te dar, a resposta mais simples também, é que medo é a antecipação diante de uma ameaça. O medo não é a ameaça em si. O medo não é o monstro, o medo não é o ladrão. Porque quando a gente vê e entra em contato com eles, já é entrega. O que o medo é na verdade, a sombra na parede que a gente não sabe a origem dela, a cadeira que se move sem ninguém ter mexido. O medo é o som de passos no corredor. O medo é o arrastar de correntes. E o medo é tudo aquilo que a gente não entende, mas a gente antecipa. É tudo aquilo que insinua a ameaça que pode pegar a gente em algum momento. E conforme eu fui crescendo e tentando entender o terror, eu também comecei a querer entender o medo na terapia. E como eu entendi o medo. Por que eu sentia tanto medo? Acabei descobrindo que o que eu tinha era ansiedade de um grau alto e síndrome do pânico. Eu constantemente estava pensando em ameaças. Eu constantemente estava pensando em coisas que podiam me acontecer de ruim. E isso me despertava crises. Às vezes era uma crise por dia ou até 4. E mesmo que fosse só um, já me fazia muito, muito mal. Chegou a um ponto que uma vez eu estava atravessando uma ponte andando e me veio na cabeça que alguma coisa ruim poderia ter acontecido a uma pessoa que eu gostava muito na época. E aquele pensamento foi crescendo dentro de mim, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Eu fui perdendo o ar, fui perdendo o ar. E eu tive que sentar no meio da ponte e tentar recuperar a calma, porque eu estava perdendo aquilo. Eu passei tanto tempo, mas tanto tempo da minha vida antecipando coisas que podiam acontecer ou podiam não acontecer. Eu ficava pensando em cada possibilidade, ou que eu achava pensar em cada possibilidade para tentar me prevenir para elas. Eu tentar sobreviver. Eu fazia isso a um ponto que o meu maior desafio é viver no presente, é viver um dia de cada vez. E eu trato a ansiedade há muito tempo. E isso quer dizer que já melhorou muito, já melhorou muito.
Ainda tem algumas coisas presentes, mas são coisas que eu trato. Então, coisas que eu acredito que vai melhorar. Agora, eu quero que você pegue essa pessoa que eu construí, essa pessoa que eu falei que eu sou, uma pessoa de medo, uma pessoa de ansiedade, uma pessoa de paranoia. E eu quero que você imagine que essa pessoa recebe a notícia que tá com câncer, que a morte tá bem ali. E é estranho quando essa notícia acontece, porque obviamente a primeira coisa que tu pensa é morte. Mas depois eu pensei que eu não antecipei o câncer. Porque o câncer é uma coisa que só acontece em filme. O câncer é uma coisa que só acontece em livros. O câncer não acontece com gente que a gente conhece. O câncer não é real. Pelo menos é o que eu acho que eu tinha no meu consciente. E era um tipo de ameaça diferente. Não era... Eu não ia sair dela com um arranhão. Eu não ia sair dela com um machucar feio. Não. A ameaça era morte. E não tinha mais do que isso. Então, chegou um ponto que eu senti tanto medo, e o medo era o único sentimento que eu sentia, fora tristeza, que eu comecei a achar que eu tava morto, já. Eu lembro desse momento que, quando eu recebi a notícia, eu deitei no meu quarto e as pessoas foram entrando, de um a um. Entrou primeiro a minha irmã, depois a minha avó, depois outras pessoas. E no dia eu pensei assim, eu tô morto. Eles estão me visitando no funeral, eles estão se despedindo. E aquilo me destruiu. E nesse processo em que eu só sentia medo, eu me converti ao cristianismo, eu me curei, e mesmo depois de passar por isso, eu sentia medo. Só que agora eu sentia um medo que foi gerado a partir das coisas que eu sofri. E eu tinha medo de que alguma coisa voltasse, alguma coisa acontecesse. E esse ano aconteceu outra situação que eu tive de enfrentar. Uma situação que agora eu fico muito feliz em dizer que Deus me curou. E eu já tô na fase de só acompanhamento médico. Não tô em tratamento, já tô curado, já foi removido, já tô bem. Mas eu fico pensando, fora sobre as coisas que Deus tratou, Deus fez, eu fico pensando em quem eu era durante esse processo. E eu lembro que eu que amo tanto ler e assistir terror, eu mal tava tocando em livros e filmes durante essas coisas. E já é comprovado cientificamente que passar por situações de medo controladas te dá prazer. E no fundo eu acho que é porque a gente sempre antecipa a ameaça, mas durante um filme, um livro, a gente sabe que tá no controle. A gente sabe que a gente escolheu apertar o play e se a gente quiser a gente pode pausar e tirar o DVD. Ou parar de ler o livro. Mas eu tava vivendo uma coisa que eu não tinha controle. E durante esse processo, eu que sempre me vi como uma pessoa muito medrosa, uma pessoa dominada pelo medo, encontrei o que eu menos esperava. Eu encontrei uma pessoa de coragem. Eu nunca imaginei que eu fosse corajoso. E quando eu fico pensando sobre isso, eu lembro de uma frase, que é uma frase do pai da Coraline, do livro do Neil Gaiman. Ele fala que coragem é ter medo e mesmo assim continuar. Coragem é ter medo e enfrentar. Não é sobre ser o bonzão e querer vencer uma coisa, não. É sobre persistir, mesmo amedrontado. E foi o que eu fiz na época. Eu fiz com fé, fiz com esperança, mas eu não esperava encontrar isso em mim. Eu não esperava poder dizer que eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu sou uma pessoa com uma força que eu não consigo descrever se me perguntarem. E eu descobri tudo isso durante esse deserto. E quando eu olho para o passado, eu percebo que eu já era essa pessoa, só que eu era pelos outros. Eu fico pensando em quantas situações ruins e situações de medo eu me expus para proteger pessoas.
que eu tive medo e continuei para proteger. Mas eu não era essa pessoa por mim. E agora eu sou. E eu fico muito feliz com isso. E eu fico muito feliz de dizer que eu sou um escritor de terror. Eu nunca... Quando eu era criança, eu sempre soube o que eu queria ser. Eu lembro que eu achava estranho até ver meus amigos, que eles constantemente mudavam, sabe? Uma hora eles queriam ser astronauta, uma hora eles queriam ser advogado. Mas eu sempre quis ser um escritor, um cineasta e alguém que trabalha com quadrinhos. Eu só não sabia o que escrever direito. E quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu escrevi um conto de terror. E eu lembro de ver meus amigos se assustando com ele. O conto era até o nome do... O Pesadelo de Franz Edgar, que era sobre os terrores noturnos de um homem. E no final a gente não sabia se ele estava vivendo aquilo mesmo ou sonhando. E eu lembro de pensar assim, caraca, eu posso fazer isso? Eu sou bom nisso. Eu sou bom em escrever terror. E depois de muita análise eu só conseguia pensar que eu só sou bom nisso porque eu senti muito medo. Porque eu vivenciei muito medo. Então quando eu escrevo medo, é real. E lendo biografias de outros autores de terror, dá de ver que todos eles são pessoas amedrontadas. Todos eles são pessoas de medo. Todos eles são pessoas que têm um vocabulário de terror que podem assustar uma vila inteira de pessoas. Mas a gente escolhe fazer isso para despertar prazer, para dar felicidade às pessoas. A gente escolhe escrever e dar medo para lembrar que as pessoas podem ter controle sobre aquilo. E que, às vezes, elas podem vencer as batalhas. E, às vezes, não. Mas, de alguma forma, o medo ajudou elas a sobreviver. E o medo tem essa parte positiva de sobrevivência. E eu sobrevivi. Sobrevivi com força. Sobrevivi pela graça de Deus. E agora eu tô aqui. Eu tô curado, eu tô bem. Tô fazendo acompanhamento. E contando pra vocês a minha história com o terror e o medo. Então eu agradeço de verdade a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus. Um abraço. A partir de agora, os vídeos vão ser todas as quartas. E vai ser só um vídeo por semana. Às vezes, se der, eu vou fazer algum vídeo de bônus ou uma coisa do tipo. Eu agradeço de verdade a todo mundo que está acompanhando e divulgando o canal. Peço que vocês continuem assistindo. Eu mando um grande abraço para vocês, um grande agradecimento. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Vai ser extraordinário. Ei, não olhe para trás.